Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso circuito Ciência em Casa, nosso quinto circuito Ciência em Casa. E hoje, sexta-feira, nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Romualdo Pessoa. O Dr. Romualdo Pessoa, ele é graduado em História, também tem mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás, e é doutor em Geografia pela mesma instituição, onde ele ministra, inclusive, aulas desde 1995. O Dr. Romualdo vai abordar aqui um tema muito relevante, né, e atual, e o título da palestra é Crônicas de um País em Transe em um Mundo de Transição, aspectos da aceleração da violência nas escolas. Bom dia, professor Romualdo, seja bem-vindo. Olá, professora Palmora, bom dia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa discussão, esse debate importante. Isso, professor Romualdo, um tema que tem, assim, acalorado, né, as discussões, a preocupação da sociedade em geral, né, de grande relevância para o nosso momento. Professor Romualdo, nós vamos iniciar, eu já vou passar a palavra, né, para o senhor iniciar a palestra, e, posteriormente, nós vamos abrir aqui para as perguntas, para comentários, e para no final a gente vem aí responder os alunos. Obrigada, boa palestra. Ok, eu que agradeço ao convite, né? Quero ressaltar a importância, né, de, por meio da PUC, nós podermos fazer a discussão, né, de temas importantes, né, e de tentar entender essa conjuntura na qual nós estamos vivendo, né, que ela é muito complexa, né, e eu espero poder dar uma contribuição, pelo menos para que a gente possa ter um entendimento dessa realidade, né, fora da superficialidade como as questões têm sido postas e colocadas ultimamente, né, nesse ambiente tóxico que se criou, com uma polarização muito grande na sociedade, né, uma polarização política, com a dificuldade de poder fazer discussões de forma civilizada, né? Então, esse ambiente aqui nos propicia, nos possibilita esse momento para que a gente possa estar analisando, né, e avaliando em que condições a sociedade ela se encontra e as perspectivas que nós podemos ver diante dessa realidade, né, para um futuro, né, ou para um momento seguinte, principalmente para as novas gerações, né? Então, nós estamos num ambiente universitário, né, nós estamos falando majoritariamente para alunos e alunas de curso superior, marcadamente da área de direito, mas também seguramente de outras áreas, né? E esse é o momento para que a gente possa levantar alguns pontos depois, que sabe também fazer um debate sobre essas situações. Eu vou partir de um texto que eu escrevi no meu blog, né, nesse momento assim de ansiedade, de angústia, né, numa realidade que ela não é adequada para nós que trabalhamos com o ensino, né, que trabalhamos com a pesquisa, com o conhecimento de uma maneira geral, né. Em minha formação, eu tenho me guiado pela dialética como a metodologia para tentar compreender as coisas, né? A dialética ela parte exatamente do princípio do contraditório, né? E do embate de oposições, de posições divergentes, né? Que nos possibilite entender exatamente como a realidade ela é construída, né? Portanto, a realidade, a nossa vida, a sociedade, a natureza, né? Ela existe num ambiente onde os opostos convivem, né?
E é nessa realidade de embate entre vidas que são diferentes, ideias que são diferentes, né, que se constrói, que se construiu a sociedade. E isso que nos possibilita um entendimento para que a gente possa construir civilizadamente as condições de vida que seja desejável, né? E um ambiente, pelo menos na minha formação, né? E eu tenho uma formação cristã, né, católica, embora tenha me distanciado um pouco disso, né, por razões pessoais ao longo de minha vida, né, mas essa base ela se mantém, e essa base ela foi importante porque ela se fundamenta em princípios de solidariedade, né, de empatia, de busca pelo bem comum. Né? E eu penso que nós viver em sociedade, viver civilizadamente, deve ou deveria nos levar exatamente nesse caminho e nessa direção, para que a convivência ela seja da forma mais pacífica possível, em meio a todas as contradições. Né? Mas nós precisamos entender essas contradições, entender as diferenças, saber que nós somos diferentes, nós não somos iguais. Né? Nós nos originamos, né, de lugares diferentes, de realidades diferentes. Né? Temos famílias cujas culturas, cuja religiosidade, né, cujo ambiente onde elas viveram, de onde elas vieram, seja do campo, seja na cidade, seja de diversas regiões, tudo isso é marcado por diferenças, né, que nos caracterizam, que caracteriza cada um de nós. E nós também escolhemos a filosofia que nós vamos nos guiar, né? Cada um de nós temos uma fé, uma crença, né? E buscamos uma religião que possa nos abrigar, né? E poder exatamente conviver da melhor maneira possível. Mas nós somos diferentes em cada um desses sentidos. Né? Ocorre que nos últimos tempos se criou na sociedade uma polarização e um ambiente de vale tudo nas discussões políticas, né? E na tentativa de desconstrução do outro. O adversário que tenha, por exemplo, opiniões políticas diferentes, ele virou um inimigo. Né? E isso nos leva, se nós vemos o outro como inimigo, isso nos leva para um ambiente de guerra, de disputa ferrenha, né? Por espaços, por poderes, e, consequentemente, o caminho, ele não é o caminho adequado para que a gente possa viver bem e conviver bem, com dignidade, da melhor maneira possível. Né? Então, eu faço aqui essa introdução porque tem sido exatamente essa a dimensão de uma realidade na qual eu aprendi a conviver, né? Trazendo, portanto, a dialética para essa maneira de olhar o mundo, de olhar a vida e de olhar as relações, e que nos últimos tempos isso tem sido difícil. Né? Eu diria, eu escrevi no meu blog, aproveito para pedir a que vocês possam fazer acesso ao meu blog, Gramática do Mundo, né? E em 2013, em junho de 2013, né, as chamadas Jornadas de Junho, né, eu estive presente, observando todas as movimentações que teve. Isso aconteceu em todas as cidades do Brasil, né? Uma manifestação que começou com os estudantes fazendo questionamentos sobre as dificuldades de mobilidade, o preço de passagens, e isso tomou uma proporção muito grande, né? E essa reivindicação, ela explodiu em outras, né? E a sociedade, principalmente a juventude, ela se levantou, né, com sua insatisfação, com sua indignidade, que sempre é peculiar, e a juventude foi para as ruas, em diversas capitais. Né? Mas sem uma organização efetiva, assim, do ponto de vista de quem está liderando isso. Né? E o que nós vimos foi exatamente uma espécie de catarse coletiva, né? E uma tentativa de impedir que organizações sociais, que partidos políticos participassem dessas manifestações. O caminho a partir daí
foi de uma captura desses movimentos com outros objetivos políticos, criminalizando a política. Né? Então, a partir de 2013, nós estamos exatamente agora no próximo mês completando 10 anos em que isso se iniciou aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, e isso, a meu ver, se transformou numa guerra híbrida, né? Num movimento de cunho político de caráter subterfúgio, né? Não na aparência, mas na essência, que tinha exatamente como objetivo atacar e atingir o governo da então presidente Dilma Rousseff, que passava por uma instabilidade política gerado por problemas econômicos, né, que não tinham sido apresentados no processo eleitoral. Então, isso trouxe também uma certa indignação e deu esse start, né, portanto, para que essas reivindicações tomassem um outro rumo e se direcionassem para insatisfações políticas, né, de cunho não somente de interesses aqui internos, mas também externos, internacionais, com objetivos políticos de afastar do poder a então presidenta Dilma Rousseff, que isso terminou acontecendo. Né? Daquele momento para cá, e é importante que nós tenhamos bem claro, né, que a democracia ela convive, né, em uma determinada situação, ela dá certo em uma realidade onde aqueles mecanismos que são uma espécie de pacto formado ali entre entes políticos, né, que disputam o poder, né, e que eles se respeitam. Se esse ambiente ele é quebrado, a democracia ela é fraturada, né? E ela perde aquele caráter, aquela capacidade de nos levar por uma condição em que a disputa política ela se dê de forma não em um ambiente de guerra, né? Mas em um ambiente onde a disputa política ela seja saudável, em que haja respeito pelas ideias do outro, pela posição política do outro, né? E é claro também que a democracia ela é um regime político, né, que ele também dá certo se houver essa mudança de poder, né, nas mãos, digamos assim, de determinados segmentos. A democracia não é um ambiente perfeito em que tudo dá certo. Né? Eu estou falando de democracia do ponto de vista da política, porque a democracia do ponto de vista do sistema social não é o que a gente vive. Né? Nós vivemos numa plutocracia, não numa democracia. Né? Mas esse ambiente político, que foi legado exatamente pelas transformações que aconteceram, principalmente depois do iluminismo, né, com o Estado moderno, com a República, né, mas principalmente se consolidando no século XX, meio que em meio a guerras, a embates, a disputas territoriais, a disputas por poderes internacionais, por controle de riquezas e de territórios, né, em meio a tudo isso, a democracia com solavancos e tudo, ela foi exatamente se consolidando, essa democracia ocidental. Né? Porque em muitos países orientais, do Oriente Médio, da Ásia, há um outro modelo de democracia, né? Fundada em participação efetiva por organismos criados não na maneira como nós concebemos nesse ambiente que nós vivemos aqui no Brasil, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, que foi o berço desse modelo de democracia no qual a gente convive. Em 2013, a partir de 2013, isso foi sendo fraturado, né? E nenhum país ele sobrevive a crises permanentes onde a democracia ela seja atacada, onde não se respeite os resultados eleitorais, ou onde se crie mecanismos de fustigamento para que aqueles grupos que tenham sido derrotados no processo eleitoral, de alguma maneira, eles consigam tomar o poder, né, sem que a maioria tenha delegado
a esse grupo essa possibilidade. Então, nós vimos isso. O impeachment da presidenta Dilma foi uma decisão política. Ela não foi acusada formalmente, juridicamente, criminalmente de nada. Né? Portanto, nitidamente, havia, claro, um governo que estava fraco em sua composição política. Isso possibilitou que o Congresso Nacional levasse a esse afastamento. Né? Mas de lá para cá, o que nós vimos foi um processo cada vez crescente de um movimento de se utilizar das brechas da democracia, né, com o uso de mecanismos tecnológicos que passa a se desenvolver numa intensidade muito grande e com a transformação cultural em nossas vidas, em que as redes sociais, essas grandes plataformas tecnológicas, elas passaram a influenciar de forma muito forte na condução das nossas vidas, né? Esse ambiente, ele criou todas as condições, porque possibilitou que instrumentos de informação, de deformação da notícia, pudessem ser utilizados de forma disfarçada e influenciassem naquele momento e, a partir de então, para cá, as pessoas que, de certa maneira, estavam insatisfeitas, né? Estavam revoltadas com suas condições de vida, estavam ressentidas porque tiveram uma expectativa frustrada, né, da maneira como suas vidas estavam seguindo. Né? E nessas condições de um ambiente de crise política, né, gerado por crises econômicas e de captura de toda essa realidade democrática que nós tínhamos, nesse ambiente confuso, caótico, né, foram utilizadas exatamente estratégias que eu tenho denominado, né, de geopolítica do caos, né, a partir exatamente de algumas literaturas que eu tenho acompanhado, principalmente um livro denominado Engenheiros do Caos, né? Outro, por exemplo, como As Democracias Morrem, Guerra pela Eternidade, Guerras Híbridas. Então, são 4 desses livros, 4 livros que são importantes para a gente entender toda essa realidade, além de, para mim, um livro que foi crucial para entender toda essa dinâmica que está, inclusive, acontecendo no mundo inteiro, que é um livro do professor já falecido, né? Cientista político, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que chama-se A Desordem Mundial. Né? Para a gente ter exatamente a compreensão de como tudo isso foi sendo construído, e esse ambiente de rede social, de plataformas tecnológicas pela internet, né, e o advento de canais, principalmente no YouTube, né, que possibilitou o aparecimento dos chamados youtubers, em que a extrema-direita ela soube utilizar muito bem disso. Por que eu me refiro especificamente à extrema-direita? Né? Porque ela sempre foi derrotada e se manteve, de certa maneira, escondida do debate. Né? Desde o fim da ditadura militar, o processo de redemocratização do Brasil levou àqueles segmentos que sempre defenderam a ditadura, né? Ou que tinham ideias fascistas e até mesmo concepções nazistas da maneira como olha o mundo, como olha as diferenças na sociedade, as diferenças entre as pessoas, elas estavam submetidas exatamente a uma condição de silenciamento, por conta da própria conjuntura política que aqui no Brasil, no final dos anos do século XX, né, das 2 últimas décadas do século XX, tomou um rumo em direção a visões progressistas de mundo, né, em contraposição àquele período ditatorial, né, de 21 anos. Tá? Então, esses segmentos, eles não tinham um espaço político que pudesse expressar, portanto, esse viés, que é um viés autoritário, na maneira de conduzir o Estado, na maneira de lidar com as diferenças e na maneira de lidar com a política. Tá? A partir de todo esse estremecimento que acontece aqui no Brasil, eu quero abrir um parênteses para enfatizar que o Brasil não é uma ilha, nós não vivemos em uma redoma,
Tá? A crise que nos afeta já tinha afetado outros países, inclusive os Estados Unidos, desde a primeira eleição de Barack Obama, que essa radicalização ela toma um outro rumo, né? Esses segmentos de extrema-direita insatisfeitos com os avanços das lutas sociais, com o avanço das lutas das mulheres, das liberdades de gêneros, das liberdades sexuais, né? Esse segmento ultraconservador, insatisfeito com esses avanços sociais de direitos humanos, eles começam exatamente a se organizar e a se articular internacionalmente. Nós temos hoje uma internacional da extrema-direita, né? que aqui na América Latina tem, sob a coordenação, um dos filhos do ex-presidente da República, né? Jair Bolsonaro. É um dos seus filhos, o Eduardo Bolsonaro, que é indicado por aquele que foi responsável por idealizar esse movimento, que é o Steve Bannon, um dos estrategistas de Donald Trump, também está sendo processado nos Estados Unidos, foi inclusive condenado o Steve Bannon, assim como também o Donald Trump, porque se utilizar exatamente dessas redes para disseminar ódio, disseminar mentiras, tentar negar a história, negar o processo histórico, recontar a história mediante os seus olhares, né? Mediante um olhar diferente daquele que estava sendo conduzido até então. Né? Então, o Brasil ele é afetado por esse ambiente internacional, que afetou a Itália, afetou a Hungria, também teve fortemente presente, e está fortemente presente na França, na Grécia, na Espanha, se disseminou muito por diversos países aqui da América Latina, embora nos últimos anos já tenha havido reveses em relação a isso, né? E o Brasil ele foi contaminado com essa realidade, com essa organização internacional, e ele foi vítima exatamente daquilo que nós denominamos de guerra híbrida. Né? Dentro de interesses de Estado, né, externamente, né, mas também dentro do interesse desses segmentos, que buscavam furar, né, esses mecanismos das chamadas liberdades democráticas, né, e conduzir o Estado na direção de governos autocráticos e autoritários que pudessem desfazer todo aquele ambiente de construção de estruturas democráticas, né, de participação social, de tentativa de integrar grupos sociais que sempre estiveram, como ainda estão, né, à margem da sociedade. Né? São marginalizados, né, no sentido literal do termo, e não, né, dessa conotação que foi dada aí por esse indivíduo parlamentar que conseguiu com que uma professora fosse demitida pelo fato de usar uma camiseta de um artista chamado Hélio Oiticica, né, com expressão seja marginal, seja herói, pela condição exatamente que essas pessoas têm na sociedade de muita dificuldade de viver à margem, inclusive sem acesso a direitos básicos do Estado pelas condições em que elas vivem. Então, viver nessa condição tem que ser herói, ou tem que ser heroína, né? Principalmente as mulheres, que a elas são dados toda essa responsabilidade, essa carga maior de ter que superar, de ter resiliência para superar todas essas dificuldades. Então, sempre, a partir exatamente desses últimos anos, esse movimento ele tentou conter os avanços desses segmentos sociais, né? Denominando aquilo que ficou conhecido como, por eles denominaram de guerra cultural. Né? E aí tentando usar mecanismos, somos chamados escolas sem partido, né? Mecanismos exatamente para tentar cercear os professores e professoras, né, de terem a liberdade de sala de aula em suas cátedras, né, poder lidar com o conhecimento de maneira ampla, né, lidar com a ciência em todo um ambiente que é um ambiente de apresentação de contradições, de poder buscar, né, de certa forma, a compreensão da realidade objetiva. Né?
esses segmentos, o que eles sempre tentam é mostrar o substrato, mostrar a superficialidade. E encontrou um ambiente propício para isso, que são os ambientes das redes sociais, dessa facilidade de comunicação, de disseminação de informações que não são checadas, porque as pessoas elas recebem tantas informações em seus cotidianos, por redes sociais, por grupos os mais diversos, né? Grupos criados em decorrência de suas afinidades, de suas crenças, seja políticas, seja religiosas, né? Ou grupos de amigos, ou grupos de famílias, né? Portanto, elas terminam confiando em muitas daquelas coisas que elas recebem, não leem com profundidade, não buscam o contraditório e compartilham aquilo. E essas pessoas que articularam todo esse movimento, eu citei algumas delas aqui, né, elas criaram sites de notícias que não são das chamadas mídias tradicionais. Eles se apresentam como sites de informações jornalísticas, mas são sites políticos, disfarçados de órgãos de notícias, órgãos jornalísticos. Isso criou uma confusão, tem criado uma confusão, né, que possibilitou a eles capturar as consciências das pessoas, muitas dessas pessoas sem a devida compreensão da realidade política, porque, infelizmente, a maioria das pessoas elas vivem alienadas da realidade política, da realidade social, elas conhecem o ambiente em que vivem, muitas vezes ambientes difíceis, de trabalho, de labuta, e buscam as igrejas exatamente no sentido de, por meio de suas crenças, por meio de sua fé, se aliviar, digamos, das dores do cotidiano, dessas realidades, em muitos casos, tóxicas, da violência, né, das crises econômicas que têm sido cada vez mais crescentes e encurtadas por conta da própria dificuldade do capitalismo de encontrar um mecanismo, um caminho que aponte uma saída por todas essas crises que ele tem enfrentado, né? Então, essa realidade é que eu denominei exatamente, né, de um mundo em transe, e eu tenho escrito sobre isso desde 2012, né? Os artigos estão lá no meu blog. Né? E, recentemente, então, eu escrevi esse artigo falando exatamente essa situação, especificamente sobre o Brasil, né, de um país em transe. Nós tivemos um governo que ascendeu ao poder a partir exatamente da utilização desses mecanismos, como já narrei aqui. Foram 4 anos de destruição de toda uma estrutura estatal que visava exatamente atender a essas questões sociais, né, relativo à luta das mulheres, à luta dos negros, né, à luta da pobreza de uma maneira geral, né, da juventude. As universidades foram atacadas, elas foram destruídas em suas infraestruturas, porque os recursos eles foram diminuídos, né, drasticamente, né? A cultura ela foi submetida a um esquecimento. As verbas da cultura elas foram redirecionadas para outros segmentos que não tinham nada a ver com aquilo que tradicionalmente nos coloca com a nossa realidade social brasileira, com aquilo que nós entendemos da literatura de uma maneira geral, da música, né, das artes. Então, isso foi estagnado, né? E, claro, levou a uma polarização política, porque essa polarização política, com base na superficialidade, na disseminação de notícias falsas, na destruição de reputação, isso favorece exatamente a esse segmento que não é adepto de uma discussão mais profunda, de um debate mais complexo, do entendimento da realidade, das contradições, dessa desigualdade social imensa, enorme, onde 1% controla mais da metade da riqueza desse país, né? Onde poucas famílias, com suas com toda a riqueza que possui, e com esse instrumento, claro, do direito de herança, vão se perpetuando, né, e mantendo esse poder, né, que vem já de séculos, aqui, desde a
a existência, né, desse país com esse grau de civilização que nós conhecemos. Né? Portanto, a partir de 1500, né, essa estrutura social, que ela é concentracionista, que ela distribui pouca renda e concentra em excesso muita riqueza. Então, esses segmentos, né, eles não desejam esse debate e essa discussão, porque ela coloca a nu as contradições da realidade que nós vivemos. Nós não vivemos uma realidade perfeita. Né? Nós já não somos perfeitos em nossa maneira de ser, né? Também não somos perfeitos na maneira como nós vivemos. Mas nós precisamos conhecer essa realidade para buscar exatamente corrigir essas distorções, essas desigualdades sociais gritantes, que só gera marginalidade no sentido da criminalidade. Né? Só gera jovens que se entregam às drogas, ao tráfico de drogas, porque não encontram oportunidades, né, nesse modelo de sociedade. Então, precisamos ter compreensão disso para encontrar os meios, os caminhos para sair disso. Nos últimos tempos, claro, consequência dessa condição, desse ambiente que foi sendo construído, criado e utilizado como estratégia de poder político, né, e do descontrole que, não só, aqui não estou me referindo só ao Brasil, mas o descontrole que especificamente do Brasil, porque não existe uma legislação apropriada para isso, existe um projeto de lei que está sendo atacado, inclusive, por essas próprias plataformas, porque eles não querem regulação, né, eles não querem exatamente serem vigiados para evitar exatamente que esse ambiente se torne cada vez mais nocivo para a sociedade. Né? Mas esse descontrole e a maneira como, principalmente, a juventude, essa geração mais nova, que já desde o berço já aprende a lidar com o smartphone, né? Com tablets, né? Essa geração que, aos 10 anos de idade, passa boa parte do tempo jogando games, né? Agora pelo smartphone, por notebook, por tablets, né? Elas são seduzidas, induzidas a entrar em ambientes que não são controlados nas redes sociais. E nesses ambientes, os discursos de ódio têm sido disseminados. Elas caem numa armadilha, até pela maneira ingênua, porque estão entrando na adolescência, elas são submetidas exatamente a isso, sem o controle. Né? Veja que já existe um aplicativo hoje chamado Discord, que ele está sendo utilizado para criar comunidades que disputam ali quem faz o maior grau de perversidade, né? Inclusive com cortes de membros do corpo, transmitido ao vivo, né? Com animais sendo mortos, sacrificados, e as pessoas bebendo o sangue desses animais. Vocês podem fazer a pesquisa sobre o Discord. Aliás, o programa Fantástico mostrou uma reportagem muito interessante sobre isso, né? E essa juventude que está aí entrando na adolescência, ela está indo por um caminho dessas perversões, desses ambientes tóxicos, que leva até mesmo a que nessas comunidades, algumas delas fechadas, né, eles articulem ataques que são estimulados, né, a invadir escola, a invadirem determinados tipos de ambiente onde tem grandes aglomerações, né, e praticarem crimes. Isso está se tornando uma cultura. Nós tivemos aqui mesmo, em Goiânia, recentemente, um grupo de jovens, né, o julgamento deles foi há pouco tempo, vocês que são da área de direito devem estar por dentro disso, né, onde, se não me engano, três jovens, né, levaram uma garota para dentro de um ambiente onde ela foi assassinada, né, com o intuito de comprovar se um daqueles jovens era psicopata ou não. Isso é o que foi dito, isso é o que foi investigado, foi apresentado pela polícia e o julgamento aconteceu, está acontecendo, não sei, não tenho muita certeza. Né? Nós estamos criando esses ambientes, esse modelo de sociedade, essa estrutura que foi criada como arma política e essas plataformas estão gerando psicopatas.
né? Estão criando jovens onde o discurso de ódio os estimula a atacar um outro colega por uma simples expressão que seja usada que lhe desagrade. É importante nós abrirmos um parágrafo que os ambientes escolares, eles sempre foram ambientes onde aquilo que hoje nós chamamos de bullying, né, ou as gozações, ou as piadas sobre o outro, né, sobre algum tipo de deficiência que o outro tenha, até pelo simples fato de uma pessoa ser introspectiva, ela não se ambientar com os demais colegas e grupos, essas piadas de antigamente, que hoje é denominada de bullying, né, as escolas sempre foram esses ambientes. Né? Mas isso sempre foi, digamos assim, claro, deve ser combatido. Esse é um desafio que os educadores têm, né? Mas isso não pode ficar somente nas mãos dos educadores. Isso tem que estar também dentro de casa. Né? Para aquele colega que pratica esse tipo de ataque, né? Aquele jovem, ele seja instruído dentro de casa que isso é errado. Né? Pode gerar pessoas com complexo de inferioridade, traumatizar essas pessoas. E essas pessoas mais introspectivas, que têm dificuldade de se ambientalizar, a família também deve instruí-la a lidar com essas situações. Porque se isso não acontece no ambiente familiar, leva exatamente aqui nas redes sociais, na internet e nessas plataformas onde essas comunidades se organizam, né, até mesmo na chamada Dark Web, onde é mais difícil de se ter controle sobre ela, né, esse jovem que ele vê na deficiência do outro um risco para a sua sobrevivência, que foi exatamente isso que o nazismo criou na cabeça de muitos daqueles lá na década de 30, ele vai atacar essa pessoa que ele entenda com algum grau de inferioridade. E aquele outro jovem que é submetido a essa pressão o tempo inteiro, uma hora ele pode explodir. Se ele entra também num desses ambientes, ele se entrega, né, por meio dessas comunidades, né, a construir uma condição tal de sua estrutura, né, que a leve a praticar algum desses crimes, reagindo exatamente a esses atos de bulimia, né? Não sei se esse é o termo, né? Mas para se contrapor exatamente a esse tipo de bullying. Então, de um lado ou de outro, essas ações elas podem acontecer a um grau de radicalidade que leva a tragédias, como tem acontecido. Né? É um desafio para os educadores, porque as famílias hoje, elas, pela própria condição de terem que trabalhar, em alguns casos, 12 horas por dia, né? A dificuldade exatamente de acompanhar ali o dia a dia do seu filho ou de sua filha, né? Termina alegando às escolas boa parte daquele processo educativo que tem que estar dentro de casa, que tem que estar na família. Né? Porque é a partir da família que o caráter do jovem, do indivíduo, ele vai se formando. Né? Essa discussão ela é muito interessante num filme chamado Clube do Imperador. Né? Não é um filme fácil de encontrar, mas é um filme que sempre foi utilizado nas escolas de pedagogia, né? Porque ele mostra exatamente que a escola ela não muda o caráter de um indivíduo, né? Mas o caráter de um indivíduo, né? E aí uma frase de Heráclito, é que vai definir o caminho dessas pessoas. Né? Ou mesmo na inversão, o caminho dessas pessoas é o seu caráter. Né? O caráter do indivíduo é formado em casa, é formado nessa relação. Nós temos uma crise, claro, familiar, de conflitos, né? Sempre houve, mas hoje mais presente, porque a juventude hoje ela deseja ser mais altiva, né? Ela deseja ser menos controlada, então esses embates hoje eles são mais fortes do que eram antigamente. Né? Então, é preciso que a família saiba lidar exatamente com essas contradições. Né? E a escola ela vai levar cada um desse jovem ou dessa jovem,
né, para um conhecimento maior da realidade, porque o mundo ele é muito complexo. A nossa vida ela é complexa em todos os sentidos, até dessa relação de convivência, de conviver com pessoas que são diferentes, de compreender e entender a diferença que existe no outro. Nós não podemos, pela cor da pele, achar que o outro de vida é diferente de nós em termos de qualificação, de ser inferior ou não. Isso não existe, isso foi criado politicamente por conta do controle que se deu, no nosso caso aqui, desde a época colonial, onde era preciso transformar gente em ferramentas, em instrumentos de trabalho. Né? E aí se comercializou pessoas vindas da África para fazer o trabalho pesado aqui. E isso criou exatamente essa cultura do afastamento de pessoas que têm pele negra, pele preta, que vivem até hoje submetidas exatamente a essa opressão. Né? Muda, passa o tempo, né? Mas o processo de desqualificação do outro, né? Ou esse preconceito, ele vai tomando de dimensões diferenciadas. E quando vem crises, ele assume uma proporção muito maior se não houver, dentro da sociedade, principalmente nas novas gerações, a compreensão de que tudo isso foi construído a partir de interesses políticos, da disputa por poder, de questões econômicas. Não é que o outro é diferente porque é índio, porque tem cor preta, porque tem cor amarela ou porque tem cor branca. São as condições sociais em que cada um é criado ou criada que os leva a essas diferenças. Os ambientes onde eles vivem, onde essas pessoas vivem, são esses ambientes que as fazem diferente, culturalmente, na maneira de se vestir, nas músicas que gostam de ouvir, na alimentação, né, do jeito que cada um gosta de se alimentar, porque é a condição que é dada a essas pessoas naquele determinado momento. Então, essa complexidade e esse entendimento dessa realidade, aí a escola ela tem que reforçar, ela tem que demonstrar. Agora, se nós somos, dentro da escola, submetidos a uma pressão fascista, onde o conhecimento vai ser tolhido, onde nós não podemos mostrar a contradição e essa realidade desigual, aí nós caminhamos para um ambiente, uma sociedade que infinitamente ela vai partir para uma guerra entre os seus, né? Uma disputa tóxica de intolerância e que nós podemos chegar a situações em que outras sociedades chegaram. Olha o caso de Ruanda, por exemplo. Né? Só em pouco tempo aqui para pegar, porque isso é uma questão muito importante, e é a história que mostra. Se a história não pode mostrar isso, se a história é negada, nós não temos como pegar exemplos para mostrar, olha, isso pode acontecer aqui. Então, o que aconteceu em Ruanda? Ruanda, que é um país africano, né? Que foi colonizado pela Bélgica, né? Os colonizadores eles encontraram diferenças étnicas ali em Ruanda, né, entre os Hutus e os Tutsis, que eram etnias diferentes, né, e eles, cara, eram pretos, tanto os Hutus quanto os Tutsis, mas os Tutsis tinham feições, digamos assim, mais parecidas com as dos europeus. E foi por meio dessa etnia que os colonizadores dominaram ali aquele território. Né? Logo depois da Segunda Guerra, nesse ambiente de crise que atingiu todos os países europeus, veio o período da descolonização. E a descolonização ela foi tão perversa quanto a colonização. Os colonizadores se afastaram, deixaram ali o ambiente, o Estado nas mãos de uma etnia minoritária, né, que era utilizada pelos colonizadores, e houve todo um processo de pressão dos Hutus, né, com apoio, inclusive, de interesses econômicos franceses, né, a disseminação de um discurso de ódio por meio de uma rádio que existia ali, né, que passaram a chamar os Tutsis, a denominá-los de baratas, né, e que eles mereciam morrer. Né, e o que se viu foi famílias sendo fraturadas. Famílias onde tinham Tutsis e Hutus que conviviam bem,
passaram a se digladiar. E houve um genocídio, quase 1 milhão de pessoas foram mortas, na maior parte por meio de uma chamada arma branca, de facão, que tinha sido comprado, fornecido pela França, né? E isso levou a esse genocídio em Ruanda. Uma coisa terrível. Um discurso de ódio de pessoas que conviviam. São etnias diferentes, que foram exploradas pelo colonizador. Mas esse discurso de ódio levou exatamente a essa situação. Que foi da mesma maneira nos Balcãs, na antiga Iugoslávia, que hoje se transformou em 5 países. Né? Ali, da mesma maneira, se começou quando passa, digamos, a crise do socialismo, a crise política, ou as dificuldades econômicas, elas vão se intensificando. Esse discurso de ódio, de tentar ver o outro, né? Ali tinha muçulmanos, tinham cristãos, né? Aí você tem um grau de disputa, de radicalidade, que leva para esse ambiente da religiosidade, que levou exatamente também a uma fratura e uma guerra terrível, que demorou anos, de pessoas que conviviam, né? Que estavam na mesma família. Né? Então, é importante que nós tenhamos a capacidade de ter a percepção de que o discurso de ódio, né, que ele foi utilizado como arma política pelo nazismo, pelo fascismo, pelo franquismo, de uma maneira geral, por todos os governos autoritários, porque a maneira do governo autoritário é reforçar o maniqueísmo, né, é ver no outro, no discurso do outro, um perigo ao seu poder, então ele tenta destruir exatamente aquele outro, né, que é visto como inimigo, e não como um adversário que tem uma percepção, uma concepção política diferente. Né? Isso qualquer que seja o governo autoritário. Né? Do ponto de vista da história, o que mais se destacou, nós tivemos também o regime de Pol Pot, né, na Ásia, né? Falha a minha memória aqui, não foi no Vietnã, foi antes exatamente daquele período da guerra do Vietnã, posteriormente, desculpe, me falha aqui a memória, né, que foi também um momento terrível, né? Depois de uma guerra civil, de imposição às pessoas para pensarem iguais, de se reeducarem, né? De serem levados para outros ambientes, para poderem, em muitos casos, pela força, forçando as pessoas a se reeducarem. Se reeducar significava aceitar a linha daquele governo que tinha sido estabelecido. Qualquer uma dessas situações leva a tragédias. Né? O resultado não vai ser um resultado que nos possibilite conviver, né? Conviver pacificamente, aceitando as diferenças. Né? É claro que nós não podemos... Vejam, eu quero fazer uma ressalva, tá? Assim, um pouco para finalizar, eu creio que o meu tempo já está se esgotando, né? Aqui nesse debate, nessa exposição, mas eu quero fazer uma ressalva. Né? As diferenças que eu me refiro é a você ter a compreensão de que o outro, a outra, né? Aquelas pessoas, né? Aquilo de algumas religiões chamam de irmãos, irmãs, né? Quem dera todos fôssemos irmãos e irmãs, né? E que dos púlpitos e dos altares viesse exatamente essa fala de entendimento de que nós somos irmãos e irmãs, né? E do ponto de vista racial, não existe raças diferentes, a raça é a raça humana, nós somos etnicamente diferentes e tudo mais. Então, essa é a diferença que nós precisamos compreender e aceitar. A outra diferença, que é de cunho social, que é dessa desigualdade terrível e brutal, essa é inaceitável, porque ela gera distorções, ela gera ressentimentos, ela gera ódios e ela vai levar a conflitos sociais, inevitavelmente. Chega no momento, como eu falei para vocês desde o começo, vocês aqui, que eu me guio exatamente pela dialética, a dialética mostra as contradições, mas é a mesma dialética que diz que na força, na oposição dos contrários, né, há um momento de radicalidade.
né? Se esse entendimento entre os contrários, não há uma solução para esses problemas, do ponto de vista econômico e social, vai haver um embate, vai haver um conflito, vai haver luta de classe, que ela é permanente, mas ela se radicaliza. Né? Ela leva exatamente a que essas camadas, né, inferiorizadas econômica e socialmente, elas buscam uma maneira de reagir, né? Porque vai chegando no limite. É evidente que essa lógica sistêmica leva muitas dessas pessoas a ir em busca da criminalidade, né? E é submetido à cooptação pelo tráfico, que envolve muito dinheiro, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de gente, o tráfico humano, né? Aliás, são esse tripé aí que mais movimenta dinheiro, um dos que mais movimenta dinheiro no mundo, né? No subterrâneo de toda essa estrutura que existe aí. Claro, utilizando também da própria estrutura do Estado, corrompendo agentes do Estado. Né? Então, essas desigualdades sociais, isso que nos mostra que 1%, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, eu estava assistindo uma palestra aqui do Dr. Cornel Walsh, desculpe se errei o nome, primeiro está certo, né, onde ele dizia, 3 indivíduos nos Estados Unidos têm mais riqueza do que mais da metade das pessoas daquele país. Né? Então, se nós jogamos aqui no Brasil também, nós vamos ver uma dezena de indivíduos ou de famílias, né, que controlam mais da metade da riqueza. Nós temos aqui um país onde 60%, né, ou mais ganha menos de 2 salários mínimos, ao que é o salário mínimo aqui. E a grande maioria, né, vive com menos de um salário mínimo para baixo. Né? E a gente vê indivíduo que gasta bilhões de dólares em um mundo onde você tem bilhões de pessoas passando fome por meio de conflitos, de problemas ambientais, de guerras civis, como está acontecendo agora no Sudão, como está acontecendo na Ucrânia, no Iêmen, na Palestina. Nós temos milhões de pessoas em dificuldades e passando fome, e o indivíduo ele gasta bilhões de dólares, né, com experimento para criar turismo espacial. Esse mundo desigual, exatamente essa condição de desigualdade social, essas diferenças, essas não. Essas nós precisamos analisar e avaliar, porque ela é injusta. Ela é absolutamente injusta. Né? Precisamos sair desse discurso de meritocracia. Não, a meritocracia só existe para quem tem condições e oportunidade de ascender socialmente. Né? E quase sempre por meio de seus troncos familiares, porque já vem de uma estrutura social e familiar que lhe possibilita isso. E tudo isso precisa ser revisto. Né? Então, eu não quero que haja uma confusão entre o entendimento e a aceitação da diferença, porque nós, né, individualmente, pessoalmente, caracteristicamente, somos diferentes. Isso é uma coisa. Né? Agora, socialmente, economicamente, essas diferenças elas são injustas. Absolutamente injustas. Aí não há democracia quando você tem 80%, 90% de pessoas que vivem em condições de inferioridade absoluta com aqueles que estão no topo da pirâmide. Né? Então, esse ambiente social, é claro, ele leva também a desequilíbrios, né, a instabilidade, a crises econômicas, né, porque o objetivo, com qualquer estremecimento que exista no sistema financeiro, é de que essas pessoas que estão no alto se protejam, e elas têm os mecanismos de proteção, né, criam, inclusive, artificialmente, subrepticiamente, à margem da lei, esses ambientes, como as chamadas offshores, por meio da qual eles conseguem tirar dinheiro de um país para o outro com muita facilidade. Né? Vocês podem ver na Netflix um documentário chamado Panama Papers, que mostra como esse mecanismo é feito, como isso tudo é criado e é construído para que essas pessoas que têm muito dinheiro se protejam. Né? Então, e cada vez mais se torna mais difícil controlar
esse ambiente, né, agora com as moedas, né, as moedas digitais sendo criadas, né, e ampliadas isso aí. Né? Então, vejo que já existem sequestros hoje, em que os sequestradores, eles pedem esse tipo de moeda, porque elas são difíceis de serem rastreadas. Daí de se ter exatamente difícil e, às vezes, impossível de serem rastreadas. Né? É claro que nesse ambiente de novas tecnologias, nada é impossível. Né? Mas é muito mais difícil, por isso eles usam desses mecanismos. Mas o sistema financeiro também usa disso. Né? Não é só os criminosos que por meio de atos de sequestros, né? Ou desses tráficos, né? Usam dessas novas moedas digitais para poder exatamente fugir da fiscalização, né? E da lei. Mas também o sistema financeiro faz isso. Tá? Então, nós temos uma estrutura que é uma estrutura que leva exatamente a esse ambiente, um ambiente muito complexo, muito, muito difícil. Né? E é complicado de nós entendermos, né? Como é que isso... Veja, nós vivemos cotidianamente o dia inteiro ali, manuseando os smartphones, olhando as mensagens que são passadas e tal. Então, a gente pega uma reportagem, a gente olha o título, olha o começo, olha o fim e passa adiante. E eu estou incluindo nós que somos também da universidade, embora a gente tenha a necessidade do aprofundamento e fazemos isso. Né? Mas a maioria das pessoas não fazem. Então, elas veem a superficialidade, elas não veem a complexidade. Né? Elas veem uma realidade pela ótica daquilo que lhe é mostrado e é compartilhado vídeos de violência, né? Vídeos de perversidade, né? A mídia tradicional se utiliza muito disso para atrair a atenção, porque as pessoas, essa lógica de mundo, né, cria esse mecanismo mórbido de ser atraído pela violência, né, pelas tragédias, né, pelos corpos dilacerados, desejam fotografar, fazer vídeo disso tudo. Vejam a coisa absurda que fizeram, né, com o corpo da Marília Mendonça. Então, essa morbidez, ela tem estado presente e ela tem sido estimulada nessas plataformas que eu falei antes. Né? E essas pessoas que fazem isso dessa maneira, elas não têm a compreensão da complexidade desse mundo. Portanto, e aí eu cito nesse artigo, né, que eu publiquei, né, não sei se o vídeo foi colocado aí, eu vou colocar depois, né? Eu cito um geógrafo muito famoso, francês, Yves Lacoste, né? Que é uma frase aparentemente banal. O mundo é muito mais complexo do que nos querem fazer crer. Esse ambiente que nos é colocado nessa realidade virtual, a maneira como a mídia trata, inclusive, todas essas questões, né? Essas plataformas tecnológicas, esse ambiente tóxico que é criado, no sentido exatamente de mostrar apenas o substrato da realidade, estimular o ódio, né, sem levar à compreensão de todas essas coisas, essas diferenças e essa complexidade que é o mundo. O que é que está por trás de cada uma dessas coisas? O que é que a história nos ensina do que já aconteceu no passado? Eu vou terminar enfatizando algo aqui, que nós nos acostumamos a ouvir muito de que a história se repete. Isso é um punhal no coração do historiador. Né? A história não se repete. Olha, o ser humano, ele tenta de todas as maneiras criar uma máquina do tempo, de voltar ao tempo. Né? Ele não vai conseguir fazer isso. Né? Porque aquilo passou, a não ser no âmbito da ficção. A história, ela lida com o tempo, com os fatos acontecidos no tempo. Ela precisa da geografia para espacializar aqueles fatos, para identificar territorialmente, espacialmente, localmente, onde cada fato aconteceu. Mas aconteceu no tempo. Então, o tempo ele não volta. Se o tempo não volta, se a história lida com o tempo, com os fatos acontecidos, né, ou que esteja acontecido, e esse momento agora, eu dei essa pausa propositadamente, já passou. Já passou. Não volta mais. Certo? Então a história não se repete.
Não digam isso para o bem desses historiadores e desse historiador que vos falo. Tá? A história é importante para nos mostrar que fatos e situações elas podem não se repetir, mas que aquelas condições que a criaram, ou muitas vezes situações que não foram resolvidas ao longo do tempo, elas venham a criar situações parecidas, crises parecidas. Certo? Então, por exemplo, nós vivemos num sistema capitalista. No começo do século, quando tem a Grande Depressão, o sistema ali era o sistema capitalista, que foi atingido pela Grande Depressão ali em 1929. Né? Aqueles problemas eles foram parcialmente corrigidos. Veio o welfare state, o estado de bem-estar social. Né? Houve um processo até de necessidade de disputa ali com o socialismo. Né? Então, o capitalismo, ele, digamos, criou mecanismo de atender às demandas sociais, então, o welfare state, mas isso foi até a chamada globalização. Né? Quando entra a crise do socialismo, quando é dito que o capitalismo se torna o fim da história, que foi contado e falado por um historiador estadunidense chamado Francis Fukuyama, que reviu seu posicionamento, ele tentou se inspirar em Hegel, né, filósofo alemão do século XIX, mas, claro, ele transformou as ideias de Hegel ao seu interesse e decretou o fim da história como sendo o capitalismo a última etapa da humanidade. O que nós estamos vendo que não é isso. Então, a história ela precisa mostrar que as crises que levaram lá atrás à Grande Depressão, aqueles mecanismos eles não foram corrigidos, porque a base que leva à maneira como o sistema funciona é o mesmo. Ele não mudou. Nós estamos vivendo um período de transição. Por isso, isso que eu chamo de transe, em um período de transição. Né? Nós estamos vivendo um período de transição, mas os períodos de transição da história, eles não são curtos, eles são longos, eles são demorados. Né? Porque aí entra exatamente aquela velha frase que foi também, inspirou Belchior, né? De que o novo sempre vem, né? Mas o velho, ele demora, ele insiste em sobreviver. Né? E esse ambiente onde o velho demora a perecer e o novo demora a surgir, isso faz, nas próprias palavras do filósofo italiano Gramsci, isso faz a transição mais dolorida. Né? Portanto, a minha geração não vai ver essa transição completada, nem a geração do meu filho. Né? O sistema capitalista, para se tornar efetivo, ele demorou cerca de 300 anos. Né? E também num ambiente de conflito, de briga, disputa, né? De cidades sendo estruturadas, de grupos criminosos sendo criados, que não tinham exatamente oportunidades. Né? Veja a história de Robin Hood, né? Tirando dos ricos para dar para os pobres, lá em Nottingham, né? Naquela realidade fictícia, mas que também era real, né? da Inglaterra antiga. Né? Então, essa transição ela faz aumentar a violência, faz aumentar a criminalidade, ela aumenta o medo das pessoas por conta da insegurança e da falta de perspectiva, né? E ela, evidentemente, leva as pessoas, por busca de suas crenças e da fé, né? Procurar caminhos que sejam resilientes, né? E vão para as igrejas. Infelizmente, algumas dessas igrejas têm estimulado o ódio. Né? Não podemos, evidentemente, generalizar absolutamente. Né? Quero acreditar que a maioria é de boa fé, mas, infelizmente, vide os movimentos políticos criados exatamente para manter o antigo presidente no cargo, né? Em que muitas dessas organizações religiosas elas foram instrumentalizadas nesses sentidos, e em que de púlpitos e altares se passou exatamente a atacar, a agir com discurso de ódio. Né? Isso não é papel de quem está ali nesses locais, muito pelo contrário, é criar um ambiente de fraternidade, né? Como nós concebemos desde o cristianismo primitivo. Foi dessa forma, inclusive, que eu aprendi.
né? Por isso que eu terminei indo para a linha da teologia da libertação, né? Com a igreja, com o caminhar da igreja com os oprimidos. Né? Então, esse é o caminho de você buscar exatamente a conscientização, que esses segmentos lutem, mas lutem por seus direitos, né? Para a construção de uma sociedade que seja menos desigual. Né? Então é isso, me desculpe, não sei se eu me estendi muito, a professora disse que eu podia chegar até 10h10, olha, cheguei 2h12, né? E joguei uma série de questões aí, muitas polêmicas, né? E deixo aí a professora para que ela possa conduzir o debate, estou aberto aí aos questionamentos e à discussão. É isso. Obrigado. Professora, você me ouve? Oi, professor Mauro. Aguardo estarem aqui de volta. Então, quero agradecer, né, imensamente pela palestra tão interessante, essa abordagem aí histórica, né, sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, de onde vem, né, por que vem, né, porque nós estamos passando por isso tudo agora, e nesse caso, curto. Você falou aí para a gente 1h10, e por mim poderia falar mais, por isso que eu pedi para estender, né, inclusive, porque estava muito interessante, a gente poderia ir adiante. Bom, vou colocar aqui o link. Professor, bom, acho que não tem nenhum comentário, estou esperando aqui alguém ver se alguém está fazendo um comentário. O link, inclusive, do seu blog eu já coloquei, né? Vou colocar novamente, já coloquei aqui uma vez, vou colocar novamente. E, bom, já que ninguém fez nenhuma pergunta, eu vou esperar para ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, mas eu tenho um comentário, né, e uma pergunta. Então, nesse aspecto que a gente tem hoje de acesso, né, sem freios à internet, ao tudo que ela faz, pelas crianças aí que não tem mais idade definida, né, crianças pequenas, ele falou, estão lá no berço, já sabem mexer em celulares, smartphones, muitas vezes até muito mais do que os adultos, né? Então, essa facilidade nesse acesso e essa ausência de regulamentação sobre isso, inclusive, afeta as famílias, né? Afeta a escola. E aí eu fico pensando, estou falando sobre o Discord, né? Eu tenho filhos na adolescência, ou entrando na adolescência, e o Discord era uma forma usual de conversas, né? Sobre jogos, e eu comecei a perceber, inclusive, isso, agressões verbais, insultos, né? Muito ódio envolvido, vamos dizer assim, o que acho que agravou até com a pandemia, porque eles tiveram um acesso maior, uma frequência maior nesse acesso. E eu acho um desafio para os pais, um desafio para as escolas, porque existe um analfabetismo tecnológico, né? Os pais, muitas vezes, não conseguem ensinar. Por exemplo, o Discord, eu sabia de WhatsApp, mas Discord eu não entendi muito bem o que era ainda. Então, diante desse quadro de aceleração, né, que foi o nosso tema aí, o que o senhor vislumbra aí para os próximos dias? Porque eu nem digo futuro, né? Acho que a gente levou um susto agora, porque bateu, assim, na nossa casa, entrou no nosso jardim, está ali rodeando essa cultura do ódio em escolas e crianças de 12, de 11, de 13 anos, uma coisa que a gente pensava que era lá nos Estados Unidos, de repente, rapidamente, caiu aqui no nosso colo. Como agir, né, diante desse momento de transição, como agir nas escolas e mesmo os pais, assim, o que o senhor vislumbra aí para os próximos dias? Bom, professora, eu vou começar falando uma frase que, para mim, é quase que um mantra, né? Do nosso querido, saudoso Ariano Suassuna, né? Então, ele dizia, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e o melhor mesmo é ser um realista esperançoso, né? Então, acho que nós temos que partir dessa perspectiva de que
a realidade ela é desse jeito, nós precisamos entender para poder corrigir os rumos, né? E nós precisamos acreditar que a esperança, que não pode faltar, ela precisa, né, ser um guia para que a gente consiga sair dessa condição, dessa realidade que nós estamos. Né? Não é uma saída fácil. Né? Eu não sei, parece que tem algum microfone ligado aí que está tendo alguma interferência. Né? Acho que melhorou, professor. Né? E não, eu acho que o que nós precisamos é partir para um debate, uma discussão civilizada. Né? Para uma discussão civilizada. Nós precisamos entender essa complexidade. Qual é a grande dificuldade, professora? A grande dificuldade é que existe quem use isso como arma política. Né? Instrumentalizar isso como arma política torna muito mais difícil você sair dessa situação. Né? E as novas gerações elas vão sendo estimuladas a isso. Primeiro, um pensamento único. Né? Você não pode ver o contraditório. Né? Você não pode imaginar que exista um outro caminho possível de você seguir. Né? Então, nós estamos aí, essa direção é uma direção muito ruim, que ela leva a uma eterna polarização, que ela sai da política e ela entra em nossos ambientes, nas nossas relações sociais. Né? Portanto, nós precisamos resolver isso. E é um desafio para esse governo que está aí, tá? Porque o que muitos desejam é que esse governo ele passa para uma ação de radicalidade, para ir de frente com aqueles que estavam antes no governo. Tá? Eu acho que isso é um erro. Né? Evidentemente que tem que corrigir aqueles rumos, tem que combater aqueles abusos que existiram, mas dentro da lei, dentro daquilo que a legislação ela permite. Né? E criar as condições, esse governo que está aí, ele tem que criar as condições para que as pessoas se sintam abertas para poderem estarem em ambientes onde o livre debate e a livre discussão seja uma prática permanente. Né? As universidades, elas cumprem um papel fundamental. Fundamental. Né? Claro, as escolas de uma maneira geral, desde aquela lá da infância, né? Todas, que é um desafio para os professores. Né? Como eu disse antes, os professores hoje eles estão sendo cobrados por situações que não está nas mãos dele corrigir, desses professores e dessas professoras. Tá? E a família, os pais e as mães entregam seus filhos ali e desejam que eles sejam não só educados dentro daquilo que a escola tem que fazer, mas eles querem que a escola cumpra o papel que a família deve cumprir. Né? Então, existe essa dificuldade, né, em que muitas vezes há até certas posturas agressivas de alguns pais e mães contra professores. Né? Então, é uma realidade muito difícil, ela tem que ser muito bem trabalhada. Eu penso que as escolas elas devem chamar pais e mães de alunos e alunas, né, para reuniões constantes, permanentes, tem que ser uma prática, né, em que essas discussões elas possam ser feitas, esses ambientes escolares eles adquiram ou retornem ou mantenham uma condição de convivência pacífica, né, de compreensão de que as realidades de um e de outro são diferentes, né, de que as pessoas precisam se ajudarem mutuamente, as crianças elas precisam chegarem até a adolescência com essa percepção e com essa compreensão. Porque na adolescência é exatamente o momento mais complexo da vida, de nossas vidas. Né? Onde ali nós vamos, em algumas vezes, tomar um rumo diferente. Ou, muitas vezes, nós somos forçados por pai ou por mãe a seguir naquela direção que ele deseja, e o jovem ele rompe com aquilo, ele quer ir em outra direção, e aí há um conflito também familiar. Né? A escola ela pode sim ajudar, né, nesses momentos de divergências.
Eu acredito que, hoje, nas condições que estão criadas, é fundamental que existam psicólogos em todas as escolas. Né? É claro não ter psicólogos em todas as escolas, mas que tenham psicólogos para atender, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Para conversar com o aluno e aluna, né? Com o professor, com a professora, sobre exatamente suas realidades, ou como eles veem o mundo. Né? Eu penso que isso, nos dias de hoje, é fundamental que isso exista. Né? E não pode haver cerceamento à condição do professor de lidar com conhecimento. Porque o professor ele tem uma visão tal. Pô, um professor tem, o outro não. O outro não. Então, eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, olha, eu vou sair da sala de aula, eu tenho a minha concepção, que eu nunca engano os alunos, qual é a minha linha metodológica que eu sigo, né? Quais são as minhas inspirações do ponto de vista conceitual, né? Mas eu digo, olha, eu vou sair daqui, vai entrar um outro colega que tem uma visão de mundo diferente, que tem uma linha, que segue uma linha diferente. Então, a universidade é esse ambiente. As escolas também são assim. Né? As escolas são compostas por professores que têm linhas, que seguem linhas metodológicas diferentes, dentro daquilo que a escola, claro, indica e aponta. Né? Por exemplo, esse problema que aconteceu com essa professora que foi demitida de uma escola por usar uma camiseta com a frase do Hélio Oiticica. Né? Eu entendo que a frase, nos dias de hoje, ela se torna meio dúbia pela conotação que se deu ao termo marginal. Marginal hoje é visto como criminoso. Não, marginal é quem vive à margem da sociedade. É nisso que inspirou Hélio Oiticica. Né? Mas a professora foi demitida por isso. E o que se sabe hoje é que isso diz respeito exatamente ao momento político lá em 1968. Né? O outro professor que foi... desculpa, o livro que foi proibido de ser indicado lá na Universidade de Rio Verde, né? Por ação de um deputado, esse mesmo deputado que atacou essa professora. Né? Depois se descobre que esse livro está na linha de indicações bibliográficas. Né? Ou seja, da mesma maneira também como o de Hélio Oiticica. Né? As obras do Hélio Oiticica estavam indicadas. Portanto, se pega uma coisa superficial, instrumentaliza isso do ponto de vista ideológico, né? Parte para o ataque, e aí seguidores, hateres, né? Vão infernizando a vida daquelas pessoas que estão ali sendo nominadas. Isso é terrível. As escolas não podem conviver com isso. Não é um ambiente onde ela esteja sendo coagida, onde professor e professora estejam sendo coagidos. Né? A escola tem que ser um ambiente de liberdade acadêmica. Tá? Então, é um desafio, mas essa discussão precisa ser feita. Né? Isso que estamos fazendo aqui precisa ser ampliado, né? Para que a gente tenha, digamos, no futuro, né, essa esperança que está posta aí nessa frase que eu comecei falando aí do Ariano Suassuna. Muito obrigada pela resposta. Eu acho que é bem aquilo que você falou, né? Eles têm que ser estimulados a tratar os direitos, não uns contra os outros, né? Para alcançar isso. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que tem que ser colocado, né, essa questão da diversidade, das diferenças, de pensamento religioso, né, de crença, isso tem que ser realmente respeitado pelas famílias, para que elas cheguem nas escolas sabendo disso, né, que não tem que ter um pensamento só, pensamento único. E, bom, acho que não tem mais nenhum comentário, eu estou bem satisfeita, assim, acho que foi uma abordagem importantíssima, assim, imensamente para ser o nosso convite, né, a PUC Goiás, e também no nosso grupo de estudo e pesquisa, né, que é o GEP Difusa, o grupo de estudo e pesquisa em direitos fundamentais e socioambientais, qual faz parte. Bom, nós temos uma pergunta aqui. Professor, atualmente, se as pessoas estão invalidando, né, o projeto de lei das fake news, com a justificativa de que não confiam em empresas particulares para julgar as situações,
Como isso pode ser abordado? Ah, muito bom. Eu estava na expectativa de alguém fazer uma referência a essa questão da, dessa lei, né, que passou a ser atacada pelo Google, pelo Telegram, né, por algumas dessas plataformas aí. Olha, é preciso ter regulação, né? É preciso haver uma legislação que coíba. Não é impedir. A internet, essas plataformas, nós estamos utilizando aqui, por exemplo, essas plataformas. Né? O problema não são essas tecnologias, o problema é para que ela está sendo usada. Né? E para que ela é usada, aí tem que ter controle. Se não houver controle, ele se torna uma terra sem lei, e esse ambiente aqui, esse ambiente da internet, ele vai se tornando um ambiente de formação de psicopatas, né? De construções de mentiras que visam atacar reputações, né? Ou induzir as pessoas por um mecanismo distorcido da realidade para, em processos eleitorais, votar nessa ou naquela pessoa. Né? Então, é absolutamente necessário. Quem é que faz isso? Né? Quem tem que fazer isso são os poderes estabelecidos. Nós vivemos uma república. Né? Existem 3 poderes dentro dessa república que interagem, né? E cada um tem suas responsabilidades. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Né? Então, no âmbito de qual desses poderes que isso tem que ser discutido? Aonde está sendo feito? Do legislativo. Né? Caso isso não seja feito no legislativo, aí nós temos o judiciário. Né? O Supremo Tribunal Federal, aí ele vai criar as condições para inibir e para coibir que crimes sejam cometidos, como tem acontecido, pela internet. Né? E essas plataformas, elas precisam exatamente serem fiscalizadas. Né? Como a televisão, a mídia que nós assistimos, é sob concessão, é o Estado que dá concessão, né? Às televisões, às empresas, para que elas explorem os canais de TVs, assim como as emissoras de rádios. Todas elas estão sob controle, né? Da Anatel, de outras agências, né? Com o intuito exatamente de evitar que ela fuja dos limites que o Estado democrático de direito permite e garante. Né? Agora, por que essas plataformas não podem ser fiscalizadas? Certo? Então, tem mais uma outra pergunta aí do Guilherme, que eu estou vendo, né? De como elas não se tornam, em forma política ou ideológica, dos governantes controlarem as redes sociais, né? Tanto no atual governo como em governos futuros, se for governo autocrático. Se for governo autocrático, ele vai fazer isso, independente da legislação que aconteça. O governo democrático ele tem que se submeter à lei. Né? Então, do mesmo jeito que o governo tem que se submeter à lei, essas plataformas tecnológicas também têm. Elas não são diferentes do ponto de vista da maneira como elas agem. Qualquer empresa existente no território nacional, isso já está acontecendo em diversos países, na Alemanha, em diversos países europeus, nos Estados Unidos também. Não é só aqui no Brasil. É porque é preciso estabelecer um limite, certo? A transformação disso, como forma política, instrumentalização ideológica, ela está sendo feita sem controle. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo ao meu prazer. E olha que nós estamos falando de plataformas que vivem nesse ambiente que é visível, que pode ser controlado, porque tem a Deep Web, a chamada internet profunda, onde exatamente esses mecanismos de controle são muito mais difíceis. Claro, a Polícia Federal, né, os órgãos judiciais, né, o Ministério Público, já estão tentando criar as condições para estarem presentes nesses ambientes e coibir essas ações. O que se pretende é antecipar, é evitar que esses ambientes possam ser utilizados para a disseminação de práticas
nefasta do ponto de vista de crimes e de ataques, né, a pessoas, a própria estrutura do Estado. Não tem como não haver. Né? Se isso não acontecer, já há um monstro criado aí, ele vai se tornar cada vez pior, uma hidra, né? Cujas cabeças que se cortam daqui, age daqui. Então, o judiciário tenta correr atrás para impedir, e não adianta. Olha a situação do Telegram. Eles não respeitam. Certo? Então, é preciso haver todas essas ações, né? Esse projeto de lei é fundamental, ele está sendo discutido desde 2020, não é de agora. Quando ele é pautado para ser votado, é que há esses lobbies feitos para pressionar os parlamentares para disseminar. Vejam, é um projeto de lei para combater fake news e ele está sendo atacado por fake news. Ele está sendo atacado por mentiras. O Telegram usou mentira. O Google usou mentira. Para poder influenciar, existe um lobby fortíssimo no Congresso Nacional. Grupos de parlamentares que estão a serviço dessas plataformas. E, de uma maneira ou de outra, vão ser financiados depois para isso. Não podemos nos iludir, né, de que não haja lobbies no sentido de favorecer e fortalecer essas plataformas. Só que elas têm um poder muito forte de disseminação de informações que depois, muitas vezes, quando se tenta corrigir, não chega aos mesmos. Por decisão do judiciário, o Telegram teve que mandar para os mesmos que receberam, né, de forma inadequada e de forma incorreta, burlando a sua própria finalidade, o Telegram disseminou fake news. Então, vejam, não tem como deixar isso, né? Porque eles estimulam a que essas comunidades virtuais existam, como eu citei aqui o caso do Discord, não sei qual como se fala, né? Acho que é Discord, né? E outros, não é só esse. Né? O mecanismo, como a professora disse, foi usado inicialmente para troca de informações ali de jovens que estavam praticando game, né? Jogando games, né? Que é salutar, não tem que criminalizar os games. Meu filho adora jogar game, joga game, né? desde pequeno. Né? Então, não é criminalizar os games, mas é a maneira como esses instrumentos foram transformados exatamente para criar esses ambientes e essas comunidades de ódio. Né? Então, tem que ter controle sobre isso. Senão, as gerações futuras, né, as escolas vão estar tentando formar numa direção e nós vamos estar lidando com psicopatas, né, criados no ambiente virtual. É muito difícil, é muito complicado. Tá? Nós precisamos estar atentos a isso. O que nós estamos discutindo, o que esse PL está discutindo, essa situação toda que está posta aí, ela é muito séria, ela é muito grave. E ela diz respeito às gerações futuras. O que nós estamos vendo agora pode ficar muito pior daqui a uma década, se não houver controle. É assim que eu penso. Professor Romualdo, então, acho que tem mais uma pergunta que complementa essa pergunta anterior, né, do Guilherme, e acho que você pode responder, e depois logo a gente já passa para esse nosso encerramento aqui. Elas são complementares. Então, ela diz o seguinte aqui: professor, então quem irá controlar as publicações inconstitucionais ou utilizadas nas plataformas? Será o próprio poder público, sim, e não as empresas particulares, como sempre estão discutindo. Já é a fake news, né? Não, é interessante, a pergunta ela é importante, porque precisa exatamente ser esclarecido, porque as fake news tentam apontar uma outra coisa. Né? Não é controle de conteúdo. Não é controle de conteúdo. Né? Não há isso de controlar conteúdo. Né? Mas de impedir que crimes sejam cometidos e que notícias falsas sejam usadas como armas. Né? A mentira se tornou uma arma política. Ela sempre foi, do ponto de vista estratégico, utilizada ao longo dos tempos, milenares. Né? O livro do Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, já mostra exatamente isso. Tá?
O problema é que, com essas novas tecnologias, a mentira se tornou uma arma política utilizada cotidianamente, inclusive para destruir reputação. Né? Então, o que vai acontecer é uma fiscalização permanente, né, e um controle sobre os excessos, o que pode gerar crime ou que seja crime. Né? Mas quem vai controlar é o Estado, é a estrutura republicana. Cada um de nós aqui tem um CPF. Qualquer crime que a gente cometa, nós vamos ser submetidos ao rigor da lei. As empresas têm o CNPJ. E elas são submetidas ao rigor da lei caso elas ultrapassem esses limites. Essas plataformas, o Google, essas coisas, não têm aqui dentro um CNPJ que possa haver um controle sobre as ações delas. Ora, se todos nós, cidadãos, individualmente, se todas as empresas, elas são submetidas aos rigores da lei, por que essas plataformas não podem ser? Até os meios de comunicação. Como eu disse, eles também estão submetidos a legislações pertinentes a eles. O que não se pode é controlar, tentar controlar ou cercear o direito e a liberdade daqueles meios de comunicação, expressar essas notícias, mostrar essas notícias. E se forem notícias mentirosas, eles têm que, dentro do rigor da lei, ceder o mesmo espaço de tempo para que aquela pessoa que se sentiu ofendida, né, ou que teve a sua reputação atacada, tenha o direito de resposta. Então, isso existe para os meios de comunicação. Né? Existe para cada um de nós, existe para as empresas. Então, tem que haver também para essas plataformas. Tem que haver para essas empresas que elas não podem de fora estar instruindo ou colocando aqui, né, situações ou mentiras, né, que fira a nossa legislação, né, ou que afete o Estado de Direito brasileiro. É isso. Professor Romualdo, mais uma vez, muito obrigada. Aqui elogios, a palestra realmente foi brilhante. Né? A palestra foi muito enriquecedora, foi um privilégio assisti-la, concordo. A Sabrina também colocou ótima palestra. Professor Romualdo, mais uma vez, quero agradecer aqui, foi realmente excepcional. Acho que, assim, esclareceu muita coisa e esse debate ele tem que ficar realmente aí, né, latente, a gente não pode esquecer disso. E muito obrigada por sua presença, por convite, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, né? Precisamos fazer esse debate. Agradeço a você, professora Palmeira. Agradeço também a professora Edviges, né, que não está podendo nos assistir aqui. Né? Essa discussão é primordial. Espero que isso se espalhe. Nós vamos ter, inclusive, uma reunião. Eu quero aproveitar aqui para poder fazer propaganda disso, né? Amanhã, lá no auditório do nosso sindicato, da UFG, nós vamos ter as chamadas Jornadas pela Prevalência das Ideias Democráticas e Progressistas, é um workshop, né, de preparação para essas jornadas, né? É um conjunto de personalidades, né, de entidades que estão organizando isso, para que a gente saia desse ambiente tóxico e que a gente possa fazer o debate de forma profícua, de forma respeitosa, né, dentro da dialética, como eu disse, e compreendendo as diferenças de cada um de nós. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas que estiveram aqui nos assistindo. Não deixe de seguir aí o meu blog, né, Gramática do Mundo, e se quiser também o meu canal no YouTube, canal Romuca Pessoa. Muito obrigado, professora, obrigado a PUC Goiás. Ciência em Casa, né? Esse projeto importante. Obrigada.